10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Temperatura agora 25 graus, mas no dia nós tivemos 30 graus de temperatura. É o verão inserido no nosso outono. Assim é o nosso Rio Grande. Quem não tem um preparo no seu organismo não resiste às temperaturas desses pampas aqui. Mas assim, o nosso programa nós estamos transmitindo pelo canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É claro que é pelo YouTube, é a nossa plataforma. Mas eu espero que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Assim é o nosso programa. E principalmente pedindo que estejam conosco. Assistam, olhem o nosso programa para que opinem, elogiem se for o caso, critiquem se for o caso. Assim é a nossa live. Mas vocês têm um compromisso. Se tiverem alguma coisa, algum conhecimento, alguma notícia, tragam a nós. A nossa sinopse, esta sim, nós lemos lá no Estúdio 2, sempre muito rica. Temos notícias de polícia, política, e agora é só o preâmbulo, um tópico do que nós teremos dentro do nosso programa. Aí no Estúdio 1, este sim é aquele em que eu vou conversar com vocês. E é inédito, ambos são inéditos. Esse aqui tão lindo que na chamada até trouxe ele para o preâmbulo. Tal é a vontade de demonstrar a vocês a qualidade do nosso programa. Isso é tradicional. Às vezes o pessoal interpreta, tens uma equipe de retaguarda, não. Somos nós, é uma emissora web, sem qualquer patrocínio. E vamos logo ao preâmbulo do que nós teremos no dia de hoje. O nosso programa é diferente. Se você olhar nas redes sociais, hoje o que se falou? Racismo de Vini Júnior, lá na Espanha, do brasileiro. Cristo Redentor fez até uma homenagem, apagando as luzes. Mas no nosso programa nós temos muito mais informações do que isso. Por exemplo, hoje, a morte daquela artista internacional muito conhecida, que teve uma vida sofrida, já apareceu até em filmes, Tina Turner. Morreu aos 83 anos. Uma dança diferente, uma voz incomparável. Então, lamentamos a morte dessa artista internacional. Mas vindo aqui no nosso Brasilzão, o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, cobra do Banco Central a redução da taxa de juros após a aprovação do arcabouço fiscal. E uma enquete feita no Paraná, mais de 70 pessoas não sabem nada do que é esse arcabouço fiscal. E eles apressados em fazer esta votação. O Planalto também avalia nomes para relatar o novo marco fiscal do Senado Federal. Omar Aziz está quase que encabeçando esta lista. E não é a CPI da Covid, aquela deu em nada. Foi só um revanchismo. Mas com isso a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela critica a proposta de tirar a demarcação de terras do Ministério dos Povos Indígenas. E ela tem outras intervenções aí, não está nada contente com esse novo governo, da qual ela é ministra do Meio Ambiente. Também mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a pobreza no ano passado. Só falta agora o governo atual reivindicar essa tirada desses 10 milhões de brasileiros da pobreza. Foi na gestão anterior do presidente Jair Bolsonaro.
A Câmara dos Deputados também aprovou o texto básico do arcabouço fiscal, a nova regra para contas públicas. Também um golpe de um falso empréstimo está acontecendo aqui. Então se informe nas redes sociais como se proteger desse golpe que está muito corrente na nossa vida no dia a dia. A Petrobras também pedirá ao IBAMA para reconsiderar a decisão que negou a licença para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A inflação para o consumidor desacelera, segundo o estudo aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande. Um coronel da Força Aérea da FAB foi condenado a 1 ano de prisão por chamar um soldado de crioulo. Ele foi enquadrado em injúria racial. Uma pesquisa também mostra que a confiança da indústria gaúcha está estabilizada, mas em nível muito baixo. Também problema que assola os funcionários públicos estaduais, que a sua grande maioria é sócia do IP, que os médicos credenciados do IP Saúde decidem manter a greve por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul, uma vez que o governo não tem avanço em negociação com eles. O Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, abriu uma seleção para mais de 900 vagas de estágio em 321 municípios gaúchos. Também os vinicultores estão bem. As demandas da vitivinicultura na campanha gaúcha são tema do fórum na Universidade Federal do Pampa. A safra gaúcha 2022 e 2023 apresenta uma redução de 40% nas derivas de herbicidas hormoniais. São termos técnicos que a nós leigos fica difícil de entender, mas é notícia. Ainda falando de Porto Alegre, um homem que tentou matar a ex-mulher por estrangulamento na frente do filho de casal é condenado a 11 anos de prisão. Também um ferro velho foi autuado por falta de alvará no bairro Partenon, para quem conhece zona leste de Porto Alegre. É que essas fontes de ferro velho são onde recebem todos esses fios, cabos telefônicos que são roubados e causam transtornos a milhares ou milhões de pessoas. Então a polícia realmente está fazendo e deve fazer sempre uma fiscalização rigorosa, principalmente nos ferros velhos. Você que é carnavalesco, para cadastro nos blocos de carnaval de rua de Porto Alegre, terminarão no dia 31 deste mês. O Tribunal Superior Eleitoral, ele rejeitou multar o ex-presidente Jair Bolsonaro por propaganda antecipada de 2022. Pô, pelo menos algo a favor do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal também quer mudar as novas regras de concursos públicos, ainda neste ano, e 8.000 vagas devem ser abertas. Trabalhadores de aplicativos rejeitam a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se diz impressionado com consenso por marco fiscal e reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprova o texto básico do arcabouço fiscal, a nova regra para contas públicas. Bancos brasileiros deverão compartilhar dados para a prevenção de golpes e fraudes. Após um aumento de casos de gripe aviária, o Brasil decreta estado de emergência zoossanitária. Também com a notícia que nós havíamos dado anteriormente, o Magno Malta, ele é alvo de pedido de cassação por fala sobre aquele ato de racismo que houve com o Vini Júnior. Ele falou alguma coisa de que deveriam prestigiar as entidades
protetora de animais, também a figura do macaco, algo assim que ele falou, e com isso ele está sendo alvo e pedido de cassação. Tem que ter muito cuidado. Se for oposição ao atual governo, qualquer coisa dita poderá causar um transtorno muito grande, em primeiro lugar, para quem tem mandato, a cassação do mandato. A oposição, a ideia daqueles que são da gestão anterior ou de direita, estão muito difíceis de serem dadas, né? A lei está sendo cumprida, agora depende a quem. O governador Eduardo Leite, aqui do nosso Rio Grande do Sul, ele diz que a limitação do ICMS impediu o cumprimento de regime de recuperação fiscal pelos estados. Mas, como você sabe, o nosso Rio Grande do Sul tem um dos ICMS mais altos do Brasil. Eu acho que não procede essa queixa aí do Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul registrou mais de 1.400 mortes por acidentes de trabalho nos últimos 4 anos. Aquilo que eu havia comentado antes, lá no Paraná, uma pesquisa disse que, em números agora, 76,9% das pessoas não conhecem e nem ouviram falar em arcabouço fiscal. Vejam só, está sendo aprovado em regime de urgência na Câmara. O ministro Alexandre de Moraes anulou o vínculo de emprego entre motorista e aplicativo de transporte. Esta sim, eu tenho que concordar, pelo menos com uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que eu concordo também. Uma colisão entre carro e caminhonete deixa 1 morto e 5 feridos em 7 de setembro. É um município aqui do nosso Rio Grande do Sul. A Polícia Civil também prendeu uma dupla de golpistas que agia em várias cidades gaúchas. Parabéns, Polícia Civil. O Equador oficializa realizações de eleições gerais lá no 20 de agosto. O PROCON também, segundo queixa de usuários e assinantes, vai notificar o Netflix e pedir explicação sobre uma cobrança adicional que eles estão fazendo. O que foi muito aterrador, que nós temos notícias aí, a polícia encontrou o corpo do ator Jeff Machado. Foi enterrado dentro de um baú num quintal, numa zona, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde janeiro. Ele é ator de uma série Reis da Record. Motivos ainda não se sabe, mas ele estava abaixo de um bloco de concreto a 2 metros de profundidade. É algo misterioso, estranho. Foi no dia 22, na segunda-feira, esse encontro da polícia. Ele estava em estado de decomposição e tinha as mãos amarradas. O motivo deve ser terrível, porque a polícia ainda não sabe e nem quem o fez. Como já se esperava, a CPI do MST começa com tapas na mesa, bate-bocas entre parlamentares e até microfone cortado com alguns dos componentes que não respeitavam as normas da CPI. A ministra Marina Silva mandou um recado ao presidente. Diz assim: destruir um presente de Deus é ingratidão com o Criador. Isso aí é sobre o marco fiscal das terras indígenas. Aliados de Lula prevêem um novo cabo de guerra com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. É uma controvérsia dentro do governo. Já o ministro da Justiça, o Flávio Dino, quer o aval de Lula para reduzir o limite de armas para os CACs. Também ele se prontificou a dar opinião sobre os problemas de São Paulo. Que a solução seria juntar forças, Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional, mas não esqueçam que 2 gestões
lá do Maranhão, ele deixou a criminalidade muito alta e a pobreza, que ele dizia que ele iria erradicar, o pobre ficou paupérrimo. Mas ele tenta dar opinião ali no maior estado do nosso Brasil e a cidade mais produtora, que é a cidade de São Paulo. É o ministro da Justiça e da Segurança, o Flávio Dino. Homem que ameaçou fuzilar Lula terá que pagar uma bolada ao presidente. Se ele tivesse, em outra gestão, ameaçado fuzilar o presidente Jair Bolsonaro, talvez não sofresse as sanções que está sofrendo agora. Também um juiz, o Eduardo Apio, ele estava com a Operação Lava Jato e ele foi afastado. Ele foi afastado, suspeito de ter vazado dados pessoais do filho de um desembargador. A nova juíza presidente da Lava Jato, a Gabriela Arde, ela volta a assumir processos da Operação Lava Jato após o afastamento do juiz Eduardo Apio. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que vocês sabem que eles eram anteriormente da Lava Jato, celebram o afastamento do novo juiz da Operação Lava Jato. O agora senador Sérgio Moro, ex-ministro do presidente Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, ele diz que já sabia de ligação que motivou o afastamento do juiz da Operação Lava Jato. A defesa de Sérgio Moro pede ao Supremo o arquivamento de denúncia contra o senador. E o senador Sérgio Moro diz assim: apoiei Bolsonaro e fazia quantas vezes fosse necessário em oposição a Lula. A Polícia Federal também está cumprindo mandado de prisão preventiva em nova fase da Operação Lesa Pátria. Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, ele vota por tornar réus mais 131 acusados de atos extremistas. Também Alexandre de Moraes determina a execução imediata da pena de prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, aquele que foi anistiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma homenagem a vítimas do comunismo e crime de censura, saiba o que o ex-deputado federal Deltan Dallagnol propôs antes de ter o mandado cassado. Tomou atitudes que foram antipáticas e ruins para muitas pessoas. Com salário de 35 mil, a primeira-dama de Roraima foi indicada ao Tribunal de Contas do Estado, a primeira-dama do Pará. Mas um juiz prevê nepotismo e barra a primeira-dama do Pará em cargo do Tribunal de Contas daquele estado. Mas isto é só o preâmbulo do que nós teremos na nossa live. Temos muitos amigos que já estão intercedendo conosco e com certeza ela será brilhante nesta quarta-feira. Eu estou ansioso e agora vamos lá e realmente ao vivo em que eu estarei respondendo com o microfone que está aqui à minha mão, aquilo que os nossos amigos estão interagindo. E é para lá que nós vamos. Estúdio 1 e Estúdio 2 da nossa emissora Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo.
sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui estou eu, amigos. É nós. Agora sim, estamos ao vivo. Programa Pauta Livre. Estou falando a vocês pelo estúdio 2 da nossa emissora. É com muita satisfação que eu estou aqui, agora ao vivo com vocês, após o nosso preâmbulo, que é só uma luz do que nós teremos dentro da nossa programação. É 25 graus aqui na região da nossa emissora de Gravataí, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. 25 graus. É o verão dentro do nosso outono. Assim é o nosso Rio Grande do Sul. E eu estou muito contente pela quantidade de amigos que estão interagindo conosco. Até o meu amigo, o irmão, muito mais que amigo, o meu irmão caçula, o Coronel Severo, lá do bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, havia dito que estava com problema de som. Mas tem aqui, mesmo que tenha um delay no meu ouvido, eu fico conferindo aqui e o nosso som estava em condições boas. Graças a Deus, o problema era local, mas já demos até a orientação técnica e ele corrigiu. Está contente porque está conseguindo escutar a minha voz e também estar interagindo no nosso programa Pauta Livre. Dentre as notícias que nós teremos hoje, algum tópico principal eu vou dar agora aqui no Estúdio 2, onde nós teremos, posterior a responder a vocês, a nossa sinopse, né? A Brigada Militar confirma que será exigido o ensino superior para soldado da Brigada Militar, mas só que não agora. A previsão é para 2027. As entidades já estão pleiteando para que seja antecipada esta possibilidade. Melhor padrão, melhor nível intelectual e maior pleito também de que tenha uma melhor remuneração, porque aquele soldado da brigada, diante da sua especialidade ou do serviço, da sua atividade que ele tem junto à segurança pública, a remuneração não é tão condizente com as obrigações que ele tem em defesa da sociedade. Então esse pleito eu também concordo e acho justo e luto por vocês aí, entidades da Brigada Militar. Hoje também pela manhã, lá no 2 complexos do Rio de Janeiro, todas as forças de segurança especializadas, o CORE, o GAT, todos esses aí estiveram lá nesses 2 complexos em busca de vários líderes de facções que estão protegidos por facções do Rio de Janeiro. Houve muito tiroteio, carros incendiados, bloqueios, mas até quando nós tivemos informação, que não foi muito amplamente divulgada esta operação, nós tivemos que 2 traficantes ou criminosos foram mortos,
muita droga apreendida e um fuzil apreendido. Embora a quantidade pareça insignificante, mas um fuzil faz muito estrago e um que se tire a cada operação de um complexo deles é uma grande ganho da sociedade ordeira. Um morador foi ferido na perna, mas já está fora de perigo. Também tivemos a perda daquela artista internacional, Tina Turner. Ela morreu aos 83 anos. Era a rainha do rock. Aqui no Brasil, ela bateu o seu recorde. Ela cantou para 180 mil pessoas em uma de suas apresentações. Também lembrando que pelo Libertadores da América, nem tudo está perdido para nós colorados. Amanhã tem jogo com o Metropolitano, embora que seja lá na casa deles, no exterior, 21 horas. E o Inter ganhando vai para a liderança da sua chave. Também falando agora do futebol amador, lembrando que lá no domingo nós teremos a colocação de faixas no campo do Rudi Bar, em Bom Retiro do Sul. Ainda é alusivo ao Campeonato Master 2022, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Às 9 horas, haverá jogo da categoria 5-5, que vai enfrentar o Belém Novo, aqui de Porto Alegre, que vai colocar as faixas ao campeão nessa categoria, Master 5-5. Depois, quem vai colocar também as faixas no campeão Master 50, também do Rudi Bar, será o Bonanza, lá de Caxias do Sul. Mas, falando também do amador, que nós temos edições lá e somos um dos administradores da página dos Coroas de Canoas, não podemos deixar de dar essa informação para vocês. Mas agora sim, vamos lá ao Estúdio 1 da nossa emissora. Vamos interagir com os nossos amigos. Aqui estamos nós. Este aqui é o Estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês com muita satisfação. Que nos deu boa noite antecipadamente. Chegou, além de dizer que já acionou o sininho e deu aquele like de positivo, o nosso amigo José Sanguiné. Ele reside ali na zona norte de Porto Alegre, zona nobre, Bela Vista. E a dona Beth, lá na nossa edição na quarta-feira, na segunda-feira, digo quarta-feira é hoje, na segunda-feira ele estava lá em Pouso Novo, ainda está trabalhando, embora seja septagenário, é um felizardo, tem energia, tem condições e é requisitado para esse trabalho e trabalhar em torres de comunicação, o que não é para qualquer um fazer. Então ele entrou conosco, depois ele disse assim, agora sim, uma boa noite. Posterior ele interagiu, a todos os telespectadores da nossa Pauta Livre. Lembro que já curti e acionei o sininho. Aí eu questionei ele e ele disse assim, eu estou assistindo o programa agora em Porto Alegre com a dona Beth, que é a sua fiel escudeira, companheira e esposa nas horas boas e nas horas ruins. Parabéns, dona Beth. É um outro casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. Outro que eu me refiro também como casal 20 são nossos amigos. O Henrique da Silva e a Janei Lima. Esses também residem na Zona Norte de Porto Alegre. O Henrique Silva, capitão da nossa turma, curso de formação de sargento de 72, lá da Santa Maria da Boca do Monte, ele disse assim, boa noite aos participantes do programa Pauta Livre, nosso boa noite. E a Janei também nos deu boa noite. São gremistas ferrenhos e não deram ainda maior ênfase ao que falar. Pode interagir novamente, aí, Janei e Henrique, pode dizer alguma coisa, o nosso programa tem esta finalidade, a conversa entre amigos. Agora, se vocês só derem a boa noite, é muito pouco. Eu gostaria que vocês intercedessem, dissessem alguma coisa, dizendo, até cumprimentando algum outro amigo, algum conhecido, dizendo da satisfação de estar tranquilo, com saúde e vivo, que é o mais importante no dia de hoje, e poder estar interagindo com esse grupo de amigos nesse programa, que foi idealizado por nós. O nome foi trazido pelo meu irmão caçula, que é o Coronel Severo, que intercedeu ali. Pauta Livre, primeiro era dito programa especial,
Claro que tem que ter um nome, tudo tem nome, até os animais têm nome, como é que o nosso programa não teria? Então, por isso que se tornou o Pauta Livre. Mas o intuito principal, além de dar informações, trazer cultura que vocês nos trazem, não sou eu, essa cultura não gera de mim, parte de vocês que são a matéria-prima do nosso programa. E assim é que nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo, ou Luiz Pedro Neves Severo, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O meu irmão FIFA disse assim: estou sem som no programa. Aí eu dei aquelas dicas: se acontecer com o seu aparelho, saia, desligue, tire da programação e coloque novamente. Isso aí é o problema que nós temos quando tem um problema no computador que quase que é insolúvel. Tira da tomada e repõe. Aí eu até brinquei que estava dando explicações técnicas online, mas é brincadeira, é isso aí. Então tá. E ele disse que está tudo ok. Embora eu tenha um delay, mas eu fico escutando aqui. Se algo houver no programa, aqui no som, eu vejo de cara. E é um delay que em outras situações poderia nos atrapalhar, mas mas a gente consegue contornar toda a situação sem ter uma equipe técnica à nossa retaguarda. Nós controlamos o som, controlamos a imagem e controlamos também o que vocês interagem conosco escrevendo aqui. Nós, como estamos com o microfone na mão, nós temos a missão de falar o que vocês interagem. Coisa boa, que não é uma quantidade muito grande de espectadores, embora seja pequena, mas de muita qualidade, que são vocês, com um nível intelectual muito bom, embora que nós não exigimos isso. Nós aqui, como eu sempre digo, nós não exigimos time do coração, não incutimos, né? Ideologia política, raça, qual cor, qualquer que seja, todos são bem-vindos. Sexo, homens, mulheres, todos são bem-vindos. Esse é o bom do programa, assim é o Pauta Livre. Entrou agora, e entrou também, que de vez em quando, esporadicamente, entra o nosso amigo, o João Cláudio de Matos, tenente da Brigada Militar e secretário da nossa turma CFS 72, nos deu uma boa noite. E com isso eu lembrei de um fato lamentável que nós temos lá no grupo de formação de sargento de 72, que hoje nós tivemos o falecimento por acidente de trânsito, que foi atropelado, o irmão de um dos nossos, da época e hoje engenheiro Elias, e ele estava muito triste, e como nós fazemos dessa amizade uma família, também sentimos e lamentamos e damos os pêsames ao nosso amigo engenheiro Elias, lá de Passo Fundo. Agora entrou um amigo que há muito tempo não havia interagido conosco. Ele é palmeirense, roxo, porco, que é o símbolo, não por ser relaxado, não, que é o símbolo do Palmeiras. Para as pessoas que não têm muito conhecimento de causa, nós temos que explicar dessa forma. De maneira nenhuma ofenderíamos os amigos e nem o animal. Então é porco, símbolo do Palmeiras, da qual ele é um ferrenho torcedor. Ele fala lá de São Paulo, Arujá. É o nosso espectador mais distante que interage conosco. Claro que tem outras pessoas que interagem até pós-oceano, mas isto não nesse momento, não tem oportunidade de interagir no nosso programa e inclusive falar, se expressar e comentar nesse grupo de amigos. Ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre, sou eu de Arujá, São Paulo. E ele diz assim: no Paraguai, pela Copa Libertadores, o Palmeiras enfiou 3-0 no Cerro Porteño. O teu Palmeiras está bem pra caramba. E tá bom, inclusive aí no Campeonato Paulista, tá bem situado, é uma boa equipe e tu és um felizardo por ser torcedor do Palmeiras. Agora sim, Zona Norte de Porto Alegre, não na região do nosso amigo Henrique Janei, nem da Bete, o Zé Sanguiné, mas é a Zona Norte de Porto Alegre, é expert na área do esporte. Alexandre Marques, do Expresso da Base, nosso co-irmão de divulgação, e ele diz assim: boa noite, Severo. Noite de Libertadores. O Inter joga amanhã contra o Metropolitanos na Venezuela. Ontem o Medellín venceu ao Nacional por 2-1, agora embolando o grupo, tá tudo embolado, segundo a nossa expressão do futebolística.
Também ele diz que o Juventude está reagindo na Série B. Venceu no domingo, pela manhã, a Chapecoense por 2-0. E agora, há pouco tempo, venceu o Atlético Goianense por 3-0 as 2 partidas em Caxias do Sul, nos seus redutos. Também ele complementa assim: o futebol gaúcho parou no tempo. O time do Pelotas contratou o glorioso Walter, com 120 quilos para jogar o acesso. É o legítimo marketing. É realmente um atleta com esse peso. Imagina, eu estou com 103 quilos e não consigo jogar futebol na nossa várzea. Imagine, mas realmente é uma jogada de marketing. Não é possível que o Walter ainda consiga decidir ou fazer com que eles avancem nas competições. Com certeza é um jogo de marketing. E ele diz assim ainda: hoje, o segundo clube de todos os colorados e gremistas, o São José de Porto Alegre, ali do Passo da Areia, mais conhecido como Zequinha, está completando 110 anos. Parabéns, então, o Zequinha. É algo que eu não tinha conhecimento e deveria ter conhecimento, né? Porque lá eu joguei ali no Master 50 deles, ou nos veteranos, por mais de 5 anos. Então também passei por aquela equipe lá dos poucos, embora grande quantidade de equipes, esse fica no meu coração. Então o Zequinha, pelos 110 anos de existência, também Zona Norte de Porto Alegre, parabéns a eles. O João Batista Romero, para enriquecer, nós dissemos que estamos aqui com 25 graus de temperatura, aí ele diz assim: aqui em Arujá, São Paulo, 18 graus. É uma temperatura bem diferente da nossa. 7 graus de diferença não é pouca coisa. Mas enquanto isso, se vocês interagirem conosco, nós voltamos ao Estúdio 1. Mas vou lá, o Estúdio 2, até esqueci de enaltecer a beleza desse Estúdio 1. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, por isso temos até essa bandeira, o nosso país Brasil. Somos brasileiros, patriotas, com muito orgulho, e também a bandeira do nosso Rio Grande tão querido. Agora sim, vou lá ao Estúdio 2 da nossa emissora para dizer algumas coisas que nós anotamos. Alguma informação do nosso presidente, o presidente Lula, o presidente do Brasil atual. Ele já fez 148 viagens desde o início do seu governo. Agora está em Hiroshima, num dos hotéis mais luxuosos, com comida francesa, sala de massagem. É o Ana Clown Plaza, o hotel de luxo. Esse é o nosso presidente. Lá no domingo, no dia 21, num hospital de São José do Rio Preto, um homem de 46 anos, com problemas psiquiátricos, e segundo a mãe dele, ele já foi internado 17 vezes por problemas psiquiátricos. Ele estava tentando se enforcar no banheiro quando a sua mãe foi interceder, e ele tentou enforcá-la também com o cadarço, com o cordão da sua bermuda. Ela foi salva porque começou a gritar, se desvencilhou dele, e pelos enfermeiros. Isto aí, agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que os homens com tratamento psiquiátrico ou as penitenciárias psiquiátricas, esses homens vão ir para a sua casa, vão ser tratados a domicílio. Olha o risco que estamos correndo. Esses homens podem ser nocivos à sociedade a qualquer momento. Mas, mais uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque intercedeu conosco, segundo o meu pedido, o Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: hoje na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, ocorreu um Grenal Sub-20. E adivinha quem foi o vencedor? Não estou sabendo. Não estou sabendo, Henrique. Pode dizer, mas com certeza eu já deduzo. Gremista ferrenho como tu és, tu não ia dar tanta ênfase a
a esse jogo sub-20 que tem pouco destaque, inclusive na mídia. Basta dizer que até o nosso expert na área, que é o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, não citou esse jogo, embora que ele seja colorado. Mas quem comenta futebol, tanto amador como profissional, pelo menos nesse caso, tem que ser imparcial. É o caso, por exemplo, que não teria graça se eu estivesse fazendo um programa aqui de futebol com uma camiseta de uma equipe de futebol. Não tem cabimento, mas aqui é pauta livre. É ampla a informação e todos nós recebemos informações de vocês, damos informações e lemos a nossa sinopse. E quem entrou agora é o Betão. Este sim, ainda não veio a resposta do Henrique, mas eu estou aguardando. Mas o Betão colorado, lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande, que se avizinha com ele lá de Mariluz, o Alberi Nascimento Cardoso, ainda não interagiu conosco, mas o Betão sim. E ele diz assim: boa noite, amigos do Pauta Livre, um grande abraço. Muito obrigado, Betão. É recíproca a satisfação que tu esteja conosco, que agora tu tens essa missão de ser maratonista, e a grande disputa que tu terás lá no ano de 2024 com essa equipe que tu tens aí de apoio técnico. Com certeza tu vais ter uma vitória, principalmente pela tua faixa etária e a qualidade que tu tens. E ele diz assim: dia maravilhoso aqui na praia. Imagina se aqui na cidade nós tivemos um dia maravilhoso, mais de 30 graus a temperatura. Imagino eu, nesse lugar lindo que tu estás, que é o nosso litoral norte, é Mariluz, ali aquele balneário que se aproxima ao também balneário de Santa Terezinha. Mas nós temos que sempre referenciar as pessoas que o município aí que abrange é o município de Imbé. Às vezes as pessoas confundem isso aí. É o balneário. Tu és um líder comunitário aí em Marisul e com certeza estás num paraíso, embora que nesse período não tem uma grande quantidade de pessoas, pelo menos veranistas, mas com certeza é um lugar muito legal. Eu vou ao Estúdio 1 dar continuidade às notícias, ainda esperando a resposta do Henrique, que ainda não nos disse nada, mas lendo algo da nossa sinopse. O complexo de Bangu, lá no Rio de Janeiro, vai receber dezenas de TVs 4K, 60 polegadas. Eu acredito que vocês não tenham isso na sua casa. Laptops, câmeras fotográficas, videogame com jogos da FIFA já 2023. Mais 19 unidades também serão privilegiadas com essas benesses do Estado. Além de canetas 3D. Talvez muitos de vocês nem saibam dessas canetas, mas todas isso aí no complexo de Bangu, lá no Rio de Janeiro. Será? As autoridades são muito boazinhas, e é isso que a criminalidade lá é quase que insustentável. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1 porque o Betão voltou conosco e disse assim: sou o guri, 7.2 indo para o 7.3. Parabéns pela tua saúde e vitalidade, Betão. Claro que nós que conseguimos ter essa idade e chegar lá, que muitos não conseguirão, é uma honra, com certeza. Claro que gostaríamos da jovialidade e da juventude, mas isso aí nos serve como história do nosso passado. Um homem sem passado não tem valor no seu presente, e é assim que nós pensamos. Já que não conseguimos ter toda aquela juventude de lá, temos que mantê-la agora, toda essa energia e vitalidade. Parabéns para ti, 72 e vai ao 73. Parabéns, é isso aí. E luta, porque com certeza vai dar, além das vitórias que já conquistasse, inclusive agora nessa nova filosofia de ser maratonista, já fosse jogador de futebol por muito tempo, mas lá em 2024 tu terás mais alegrias do que hoje. Mantenha o teu corpo e evita excessos para que não tenha distensão. Muitos jogadores, no auge da sua carreira, às vezes são aleijados
por causa de uma distensão. Então vai com calma, vai com carinho, faz a tua maratona normal e nós estamos torcendo por ti, Betão. Agora sim retorno ao Estúdio 2, ainda esperando antes do término do programa, 21 horas e 48 minutos, a intervenção do nosso amigo Henrique, que cutucou a onça com vara curta e não nos traz o score daquele jogo que teve ali na Cachoeirinha, ali no campo do Cruzeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, continua ameaçando as plataformas digitais. E ele já avisou ao Congresso, se a lei da censura, como é chamada, não passar, existem outros meios a serem aplicados. Isso quem diz é o ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino. Me soa como uma ameaça, mas cada um receba essa informação ou essa frase que ele disse como quiser. O governador Tarcísio de São Paulo lançou um novo diário oficial que prevê uma economia de nada mais nada menos de 100 milhões de reais. Esse homem é um expert na área administrativa. Enquanto o presidente Lula já gastou 12 milhões de reais no cartão corporativo. Vou lá ao Estúdio 1 porque chegou ele. Retornou a nós o Henrique da Silva. O capitão Henrique disse assim: pois é, o jogo foi pelo Campeonato Gaúcho e o Grêmio venceu por 1-0. Parabéns a ti, parabéns ao Grêmio, parabéns gremistas. Sou obrigado a dizer dessa forma e parabenizá-lo. Pô, embora que preocupado com a derrota também do Sub-20 na minha equipe, mas não é possível, o Colorado. Será possível que em todas as categorias nós vamos ser derrotados? Mas a coisa vai mudar. A coisa vai mudar e eu já espero que um recomeço, até dos profissionais, seja amanhã contra o Metropolitanos. Estou torcendo para isso. E tu, mantenha a tua felicidade, porque realmente o Grêmio tá bombando, tá legal, é isso aí. Parabéns, Henrique. Retorno aqui ao Estúdio 2, assim é o programa Pauta Livre. Aquela informação que nós não trazemos, não por não querermos ou ficar impedido de dá-la, não. Às vezes nós não conseguimos nas entrelinhas essas notícias. Por exemplo, a Rússia, falando agora da guerra, não que a gente tenha prazer de falar da guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, mas ela persiste. Também nós temos guerra no Sudão, embora que tenha havido um cessar-fogo momentâneo pelos generais, os generais das forças regulares e generais rebeldes, mas muitos conflitos estão furando esse cessar-fogo. Então uma guerra muito ferrenha que está acontecendo também no Sudão, que o pessoal esquece, e as redes sociais, a imprensa, não rede social não tem missão de dar notícia, quem tem que dar é a imprensa, e a imprensa pouco divulga, está acontecendo. Mas também a guerra Rússia e Ucrânia continua cada vez mais acirrada, e nós trazemos informações de lá, já que poucas informações nas emissoras ou nos jornais, pouco se fala. A Rússia está enfrentando dificuldade no seu próprio território. No dia 22, lá na segunda-feira, sofreu ataques em Belgorod. Não sei se a pronúncia é correta, né? Lá na fronteira com a Ucrânia. Belgorod é na Rússia, como todos sabem. Eles são a Legião da Liberdade para a Rússia. São de soldados, na maioria soldados desertores das forças russas. Nos ataques à cidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, a Rússia diz que matou 70 ucranianos, mas, na real, são grupos paramilitares russos que reivindicam o ataque. Corpo de Voluntários é um dos grupos, Corpo de Voluntários Russos, e também a Legião da Liberdade para a Rússia. Foram apreendidos vários veículos e armas
que comprovam um apoio do Ocidente, porque muitos veículos e armas eram também equipamentos americanos. Cada vez mais o Ocidente apoia a Ucrânia e está se envolvendo na Rússia. O risco é muito grande de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial que surja dentro desse conflito. Também agora, para piorar a situação, os ucranianos estão sendo treinados para manusear drones, que são usados para identificar posições russas. São aparelhos de lazer, barato o preço. Eles estão fazendo, inclusive, uma campanha de doação de drones. Essa campanha quem está fazendo é a Ucrânia e já recebeu milhares de drones. São os drones artesanais, caseiros que nós temos aí, que estão tendo de grande valia, e inclusive homens e mulheres estão sendo treinados para manusear esses drones aí, que estão fazendo sucesso na guerra e causando um transtorno aos adversários. Algum fato trágico acontecido, o ator Jeff Machado, que atua na novela Reis, atuava daí na Record. Ele estava desaparecido desde 17 de janeiro. O seu corpo foi encontrado em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Foi lá na segunda-feira, no dia 22, no interior de um baú coberto por 2 metros de concreto. Estava com as mãos amarradas e ferimentos. Já estava em estado de decomposição. É um fato lamentável e é um crime bárbaro que nós somos obrigados a noticiar para vocês. Também o que está causando uma grande polêmica nas redes sociais, uma mulher que fez uma festa de aniversário infantil para o seu filhinho e botou música de funk, embora que tivesse mini, tudo de uma maneira infantil, muitas crianças também. Mas ela, com uma roupa transparente, deixava à vista seus seios, sua calcinha, e ela fazia danças sensuais. Ela foi criticada nas redes sociais e saiu na imprensa também, por ser algo estranho, né? Que não é comum numa festa de crianças. Mas ela rebate as críticas e diz que faria de novo. Mas tem pessoas que fazem tudo para aparecer na mídia. Com certeza, se não houvesse repressão, muitas pessoas sairiam pelas ruas nuas. Mulheres, homens, mas as restrições existem. Mas é tudo para aparecer. São pessoas que não medem consequências de atos que tomam. É o caso desta mãe, e ela foi bombardeada nas redes sociais. Claro que houveram aquelas pessoas que, de uma maneira humorista, elogiaram e disseram que ela teria que se mostrar mesmo. Mas nós, com certeza, pessoas que prezamos pela família, pelo bem-estar, inclusive das crianças, que não têm direito de ver esses atos sensuais, danças mirabolantes. Então, nós prezamos por isso. Eu, no meu caso, condeno uma atitude desta. Mas eu estou falando de uma maneira sincera. Eu não estou brincando com pessoas que falam nas redes sociais como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, o julgamento do Deltan Dallagnol, ele, deputado mais votado do Paraná, aquele que resultou na sua cassação pelo TSE, olhem a coisa estranha que foi, né? Ele foi curto, levou tão somente 1h20. Além da decisão ser cumprimento imediato, todos seguiram, olha a estranheza, o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, sem se manifestarem, embora a voz e o voto são garantidos a todos os juízes. Foi um julgamento muito estranho mesmo, e isso, ao meu ver, parece revanchismo e vingança. Quase ao término do programa, vou lá ao Estúdio 1. O Zé Sanguinetti diz assim:
o Henrique já avisou. Foi Grêmio 1, Inter 0, pelo Gauchão Sub-20. Não, então tava, não, eu já tinha. É que a mim custa um pouco a chegar a intervenção dos nossos amigos, e eu inclusive já falei. Não é que nós temos um delay. Não, e aí nós ficamos acompanhando, porque essa é a qualidade do nosso programa. Mas muito obrigado. Sempre que houver uma intervenção, e como eu aviso sempre também, se a intervenção de vocês não for lida, repito, tantas quantas vezes forem possíveis. Nós vamos lamentar muito se não pudermos responder a qualquer intervenção dos nossos amigos. Por isso que eu digo, existem coisas boas e coisas ruins. O bom é que nós tenhamos uma quantidade relativamente pequena que podemos responder a vocês. Se tivéssemos muitas pessoas, seria uma live profissional, que embora tenha uma equipe de retaguarda imensa, não conseguem responder aos espectadores. Nós estamos conseguindo. Graças a Deus e graças à qualidade de pessoas, que vocês que são a matéria-prima do nosso programa, nós conseguimos levar desta forma. Muito obrigado, Zé Sanguiné. Ferrei o espectador da nossa live. Quando ele não participa, inclusive se justifica, mas não há necessidade. Primeiro, as suas atribuições profissionais ou familiares. Depois, o nosso programa Pauta Livre. Nesse caso, nós aceitamos ficar em segundo ou terceiro plano. Muito obrigado, nosso amigo Sanguiné. 21 horas e 59 minutos. Sou obrigado a encerrar o programa, mas, por último, algo diferente, extravagante para vocês. Na Assembleia Legislativa lá de São Paulo, foram aprovados os projetos de reajustes dos PMs e policiais civis, sob vaias e protestos, por terem índices diferentes entre uma entidade e outra, o que causou um descontentamento e cria uma animosidade ainda maior entre as forças policiais, como em muitos lugares acontece entre Polícia Civil e Polícia Militar. Nesse caso, policiais penais ficaram fora desse reajuste. Também extravagante que um coronel da FAB foi condenado a 1 ano de prisão por injúria racial e chamaram um soldado de crioulo. Quem o condenou foi a junta militar. E com isso nós nos despedimos do programa Pauta Livre. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa não pode fugir a isso. Tivemos um excelente início, um excelente meio, que foi estar com vocês e dando notícias, e agora, lamentavelmente, o final. Mas não esqueço, nessa noite linda de outono, mas se assemelhando à noite de verão, o nosso encontro não deixará de acontecer lá na sexta-feira, no dia 26, e eu conto com vocês. Às 21 horas, o nosso encontro. E não esqueçam, fiquem com Deus, porque Ele está protegendo vocês como protege a mim. Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede. Nosso boa noite, fique com Deus, e o nosso encontro, então, sexta-feira, o sextou tradicional, 21 horas, aguardo vocês.